Mano, o que aconteceu que o Clube do Remo, no primeiro tempo, parece que não veio com aquela disposição do jogo passado, com aquela intensidade. No segundo tempo voltou para liquidar o adversário. Precisou só de um tempo para vencer o jogo. Por que isso aconteceu, no meu entendimento, dois tempos distintos? Boa noite a todos. Antes de responder a tua pergunta, eu quero dedicar essa classificação ao nosso torcedor, em especial duas pessoas muito especiais dentro desse clube aqui para mim, que fazem aniversário hoje, que é o meu filho Gabriel e o Dr. Jean Clay. Então quero dedicar a eles essa classificação. São pessoas que estão no nosso dia a dia e é muito importante no nosso momento que a gente vive. Eu acho que a gente fez até um bom primeiro tempo, mas eu concordo com você que a gente poderia ser mais contundente. A gente teve o controle do jogo, sofremos ali com uma bola parada no último lance, poderíamos sair o primeiro tempo perdendo. A gente teve total controle do jogo, eu acho que até por causa disso. A gente teve muita posse, muito controle do jogo, chegamos muito no último terço e aí relaxamos um pouco na tomada de decisão. Em vez da gente fazer a jogada mais simples, a gente optava pela jogada até mais difícil, pelo bom momento que a gente viveu no último terço do adversário. E aí o intervalo ele serve para correções, né? Eu entendi que o Diego estava muito encaixotado pela direita, a gente não tinha espaço para explorar a profundidade, e aí eu optei em jogar com 3 meias. Eu mudei do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1. Fiz o Pablo e o Pedro com a perna invertida e o Rodriguinho por dentro, que é o homem que tem o penúltimo passe muito bom. E ofertei essas laterais para os nossos laterais. Esse corredor quem passava a fazer os nossos laterais. E aí tanto que foi uma chegada por dentro do Paulinho que a gente faz 1-0 e a jogada do Pablo vindo de fora para dentro, explorando as costas do volante deles, é onde a gente faz o 2-0. Então, mas aí a gente volta no segundo tempo, depois no 15º minuto, dá uma relaxada de novo. A gente começou a comandar o jogo, ter uma posse, e aí, né, tiramos o pé do acelerador de novo. Eu precisei conversar com eles ali, a gente continuou acelerando, e aí a gente teve quase total controle do jogo. Se não fosse aquelas duas bolas paradas do final do primeiro tempo e o gol, né, o Zé Carlos não teria tocado na bola o jogo todo. Então, a gente teve uma boa gama de posse de bola, eu acho que faltava um pouquinho mais de capricho ali no terço final, no acabamento da jogada, para que a gente pudesse estender o placar, mas eu acho até que foi um placar justo, porque a equipe deles foi uma equipe que foi brava, lutou bastante, mas a gente foi imponente dentro de casa. A gente fez a nossa proposta de jogo, a nossa imponência dentro de casa prevalecer para que a gente saísse com esse placar positivo. Diferente do último jogo, que a gente não fez um bom segundo tempo, fizemos um bom primeiro tempo. Hoje a gente faz um bom segundo tempo, mas o meu trabalho é que a gente faça os 2 tempos do mesmo nível e possa alcançar 90 minutos de um jogo de excelência. Cabo Lino Machado, da RBA, prazer te ver. Parabéns para o teu filho pelo aniversário, parabéns ao Dr. Jean Clay, futuro governador do CRM, do Conselho Regional de Medicina. Cabo, acho que tu já está enjoado de ver a nossa cara por aqui, né? Isso significa que é jogo atrás de jogo. E domingo tu já tem um clássico. A Tuna, ela vem abalada por uma desclassificação na Copa do Brasil, o Remo embalado por uma goleada. Mais uma. Isso quer dizer alguma coisa para domingo? Eu ainda preferia celebrar essa classificação, né? Eu tenho um pacto de 24 horas com os jogadores, na derrota e na vitória. A gente tem o pacto das 24 horas. Se perdeu, reflete sobre a derrota, e se venceu, celebra 24 horas. Então, certamente, amanhã eu vou acordar. A gente já tem um planejamento para esse jogo, que a gente trabalha com planejamento, e amanhã a gente, novamente, pós-jogo, a gente vai fazer as reuniões que a gente faz com todos os departamentos e vamos tomar a melhor decisão para domingo. Mas a Tuna é um time muito tradicional, um time que a gente precisa respeitar. A desclassificação de hoje não traduz o que vai ser esse clássico no domingo. A gente joga fora de casa e a gente precisa, a partir de amanhã, já nortear, já preparar um planejamento para que a gente possa obter os nossos anseios fora de casa. Então, assim, a gente vai celebrar essa classificação. A classificação ela é o seguinte: quando você não classifica, existe muita reflexão em cima. Como a gente joga em casa, joga bem, ganha de 4, todos podem pensar que existe uma facilidade na classificação, mas não.
Foi um adversário que nos trouxe muita dificuldade no primeiro tempo. Então eu falei agora no pós-jogo com meus jogadores, a nossa celebração e a nossa alegria de hoje tem que ser a mesma do Espírito Santo quando a gente classificou na Copa do Brasil, porque é uma Copa muito importante para o clube. De algumas contusões que tu tem, alguns cansaços musculares, a partida vai ser pela parte da manhã e tu não está muito habituado a jogar esse horário. O que é que tu planeja para isso? Ninguém come macarrão 8 da manhã, né? É difícil esse horário, é um horário que eu não concordo muito, mas eu tenho que respeitar. Existe televisão, existe o detentor dos direitos, existe a grade, existe toda uma cultura já que foi implementada no futebol brasileiro com jogo pela manhã. Eu não gosto. O jogo para mim, futebol profissional tem que ser após as 16 horas, mas a gente tem que se adaptar. Amanhã a gente se representa à tarde, mas sexta e sábado a gente treina no horário do jogo para poder tentar ter uma adaptação fisiológica melhor dos atletas. Mas eu vou dizer para vocês que talvez mês de março vão jogar 10 jogos em 30 dias e o Dr. Geclay vai escalar mais o time do que eu, o departamento da NASP, porque a gente precisa primeiro, hoje a gente teve 2 jogadores com virose, né? Eles concentraram, pediram para tentar jogar, que foi o Vinícius e o Show. O doutor esteve lá para fazer a revisão na hora do almoço e infelizmente foram vetados. São intercorrências que a gente pode encontrar no meio do caminho, mas sabe qual é o mais importante hoje? Que o Canu estreou, os jogadores da base estão jogando e eles não subiram para fazer número, né? Tem ido ao banco de reserva, na medida do possível tem utilizado e provavelmente eu vou utilizar mais eles agora nesse mês de março, porque eu estou tentando deixar um grupo mais homogêneo possível para que a gente saiba a demanda de jogos que a gente vai ter, a rotatividade de elenco que a gente vai ter e a gente vai precisar ter todos à disposição. O departamento médico junto com o fisiológico e o físico estão fazendo aí o melhor deles para poder me entregar os jogadores em melhores condições, mas provavelmente a partir de amanhã a gente vai ter que pensar melhor nessa sequência de jogos que a gente vai ter pela frente. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Juliana, da TV Liberal. Criou-se uma expectativa muito grande em relação ao Fabinho, né, que vem de uma partida sensacional, com 3 gols, mas hoje a gente viu ele em campo, parece um pouco perdido e sem ser efetivo na finalização. Eu queria que tu falasse um pouco, fizesse uma avaliação da partida, do desempenho dele nessa partida. A gente não pode cobrar o Fabinho toda a temporada que ele vai fazer 3 gols por jogo, né? Eu não tenho aqui os dados precisos, mas se a gente pegar a minutagem do Fabinho e dividir pelos números de gols, ele pode ser que ele tenha a média de mais de 1 gol por jogo, né? Então, assim, como eu falei anteriormente, hoje ele fez o gol, ele estava ali dentro da área como artilheiro, perdeu outras oportunidades. Eu não concordo que ele estava perdido no jogo. Ele tentou buscar os espaços, caiu do lado, na área, presenciou, finalizou, mas na hora que o goleiro bateu roupa, estava lá o meu 9 para fazer o gol. Então, é continuidade. O Fabinho precisa de continuidade, ele está se adaptando, mas a média de gols do Fabinho na temporada é fantástica. Então, assim, ele vai evoluir, vai ter jogo que ele não vai fazer gol, então não é por causa disso que ele vai perder o valor dele. E a gente tem que continuar acreditando. Ele é nosso camisa 9, tem uma média de gols muito boa na temporada e a gente vai continuar trabalhando bastante com ele. Marcelo, boa noite. Abner Luiz, Rádio Liberal. Primeira vez que eu venho numa coletiva com você, fiquei até... achei interessante, numa das coletivas tu disseste, não, continue perguntando que a gente adora bater um papo e tal, aquela coisa toda. Então vim aqui bater um papo contigo, mas é breve. Me chama a atenção, Marcelo, essa minutagem, né, essa dificuldade de elenco, de se ter todo mundo, porque eu tenho certeza que o treinador quer deixar o de melhor para botar em campo sempre. Mas hoje eu observei que, por exemplo, nesse cuidado da minutagem, quando o resultado estava feito, talvez você não vai te referir assim, eu sei como é que funciona, mas vamos lá, o Curuá tem pouca minutagem. Você tira o Curuá, que tem pouca minutagem, e deixou o Paraguai em campo, que eu, por sinal, quero fazer um elogio público aqui, acho um excelente jogador, acho que foi uma bela contratação do Remo. O lateral direito, o Lucas Mendes, quando da contratação do lateral que não ficou, foi colocado aqui porque ele vinha jogando com muita minutagem, estaria até jogando contundido, também hoje poderia ter descansado e não descansou. Você fala da garotada. O Remo tem um lateral direito que você também não usa, né? Que é o garoto lá,
O Rony, exatamente, desculpa. Aí eu fiquei pensando exatamente nessa minutagem, entendeu? De dizer assim, pô, esses caras estão com muito mais minutos, ficaram no campo. E os que acabaram de entrar no time acabaram saindo. O que é a agonia do jogo na hora? Então, não, vou deixar o meu Paraguai aí, porque ele é minha segurança no meio, vou botar o Pingo para rodar lá. Meu querido amigo Abner, prazer ter você aqui. O Curuá, ele sentiu a perna pesar e ele pediu para sair. Você é um cara inteligente. Durante a semana você vai entender o porquê do planejamento do jogo. Tem um porquê. Só não vou falar aqui agora, senão a gente tem uma sequência. Mas vai ter um porquê da gente ter todo esse planejamento de alguns terem um pouco mais de minutagem no jogo de hoje e outros não, né? Mas a questão ali de algumas substituições, eu tinha 2 jogadores com cartão amarelo, meus 2 zagueiros, e aí eu preciso também dar um pouco já de ritmo pro Ivo, que daqui a pouquinho eu vou precisar dele. E a questão de ser contundente, deixar o placar abrir um pouquinho mais, eu tenho muito respeito pela bola. E a gente viu o que aconteceu no jogo passado. A gente estava 3-0, a gente tomou 3-2 e por uma bola a gente não ficou em empate. Então, assim, a gente precisava dentro do jogo criar uma margem segura para que eu pudesse fazer as alterações que eu imaginava. Só que aí o Curuá sentiu a perna pesando, ele não vem jogando, é um jogador que destaca, que fez uma grande partida, e um jogador muito intenso o jogo todo. Mas eu tenho certeza que ao transcorrer da semana vocês vão entender porque alguns jogaram mais e outros jogaram menos. Me permite só mais uma pergunta, por gentileza. Vamos falar individualmente, não sei se tu gosta de falar individualmente de jogador, mas o Tavares não tem tido o mesmo comportamento do início da temporada. Pedro Vitor pede passagem, mostrou que tem qualidade, você usou naquela partida, entrou muito bem contra o Águia, foi também um cara de dar tua confiança já no jogo do Espírito Santo. Os dois estão disputando, podemos dizer assim, uma posição para jogar com o Muriqui ou com o próprio Fabinho na frente? Eu acho que o jogo passado o Tavares fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Hoje a proposta de jogo do Maitá não proporcionou a característica do Tavares, que é um jogador de velocidade, precisa de espaço para poder conduzir a bola, usar a velocidade, e eles conseguiram encaixar bem ele lá, talvez pelo estudo do treinador, e ele ficou um pouco encaixotado, e ele não tem a mesma facilidade do Pedro de vir por dentro para quebrar essa linha e fazer essa criação por dentro. Então foi por causa disso a alteração dele, foi mas uma alteração tática. Ele não estava conseguindo desenvolver a característica dele dentro do jogo, mas é um jogador importante dentro de todo o contexto, talvez seja o jogador de melhor transição que a gente tem, de melhor perna de fundo, de profundidade, né? Ele tem e é um jogador, Abner, eu entendo que o elenco é uma peça de quebra-cabeça, né? A gente vai juntando as peças e empilhando características, né? Então foi o que aconteceu. Por que eu botei o Pedro no segundo tempo do lado direito? Que ele vem mais nas costas dos volantes, quebra essa linha e gera corredor para o nosso lateral direito. E ali ficaram os dois na beirada, o Lucas e o Tavares, então ficava uma presa fácil. Então foi mais uma questão tática, mas é um jogador importante, como o Muriqui voltando seja importante, como os outros jogadores. A gente tem vários jogadores com características diferentes que posso desenhar, conforme o desenho do jogo eu posso pensar num mecanismo para poder quebrar o que o adversário vem pensando. Cabo, domingo você vai fazer um jogo não fora da cidade, mas fora do Baenão, aliás, no domingo, né? Domingo pela manhã. Você vai pegar um gramado que não é aquele gramado que eu digo que você tem ciúme, que é o gramado do Baenão, que ficou um tapete para jogar. Você falou até a respeito disso na entrevista passada. Você não terá 3 jogadores, você vai começar a perder peças no seu time. Isso te preocupa, Cabo? A gente lamenta as ausências, mas eu também gosto de potencializar as presenças. Eu sou um treinador que eu não fico lamentando a ausência. Eu sinto, claro, você perder um Vinícius e um Show, e um Muriqui para o jogo de hoje, né? São jogadores referências que são muito importantes para o elenco. Mas eu prefiro dentro do contexto, potencializar e acreditar muito naqueles jogadores que eu estou preparando para entrar no lugar, como foi o Zé Carlos, como foi o Fabinho, como foi a partida que o Curuá fez hoje. Então quem ganha isso é o Remo, é o elenco. A gente ganha
qualidade e competitividade. Então, assim, quando eu perco um jogador, claro que todos sentem, mas eu não fico muito ressentido, não. Eu já penso naquele que eu vou colocar no lugar, vou potencializar ele para que ele possa render da mesma forma. O jogo passado, eu tenho certeza, quando o Muriqui sentiu a lesão, eu acho que o estádio, todos os espectadores ficaram apreensivos, mas eu tinha muita confiança na entrada do Fabinho, o que ele poderia produzir. Então o Fabinho entrou, fez 3 gols. É assim que a gente trabalha. Marcelo, a última da minha parte, são 4 jogos no Campeonato Paraense, 4 vitórias. Tu já assististe outros jogos, tenho certeza, né? De repente do rival, contra outras equipes que você ainda não enfrentou. É o teu primeiro trabalho aqui no norte do país. Como é que você avalia, até aqui pelo menos, o estadual? Campeonato Paraense. A cobrança você sabe que é de Copa do Mundo, que o torcedor vem aí, lota todo jogo e vai cobrar a vitória. Tecnicamente falando, esse Humaitá, por exemplo, tu acha que ele fazia frente às equipes do futebol paraense? Obrigado, boa noite, valeu. Boa noite, prazer revê-lo. Comparativo é uma coisa assim, é difícil de fazer, porque assim, eu conheço muito mais as equipes locais do que a equipe do Humaitá. A equipe do Humaitá ainda nem começou o estadual deles. Eles só jogaram 2 partidas na temporada, uma da Copa do Brasil, uma da Copa Verde. Então, assim, a gente sabe que talvez eles estejam muito abaixo, técnica, até ritmo de jogo, conjunto, porque eles não jogaram ainda o campeonato estadual. Nós estamos na 6ª partida, eles estão fazendo a 3ª hoje. Mas eu venho falando do campeonato paraense, me surpreendeu positivamente a qualidade das equipes, a organização das equipes, os treinadores vêm apresentando durante a competição. Eu posso dizer que o Campeonato Paraense ele é muito mais forte de alguns campeonatos que eu já disputei. Para mim foi uma grata surpresa, porque às vezes a gente não milita, não conhece, e aí quando eu passei a conhecer de perto, eu até falei isso, o placar mais elástico que tem dentro da competição são 2 gols de diferença. Você vê o nível da competição, como ela é difícil. Nós jogamos 2 partidas em casa e 2 fora. Nós vimos quanto foi difícil ganhar fora de casa no placar apertado de 1 gol. Então, assim, a gente criou o maior placar mais elástico que teve em fazer gols no adversário, fomos nós, domingo, 4 gols. Nós pegamos uma equipe invicta, se vence da gente é líder da competição no domingo. Então você vê como as equipes estão bem organizadas, os investimentos. E cada adversário que eu vou pegar, eu vejo alguns jogadores conhecidos que eu já conheço do cenário nacional. Então, assim, é uma competição que me agradou bastante. E eu tenho que parabenizar as equipes da capital, as equipes do interior, o esforço que eles têm bem fazendo de fazer bons times e estar um campeonato de um nível muito bom. Tá legal.